Liu Yuning é de fato um Jing Liu, um top tier da indústria? E se ele não segue o caminho tradicional, por que Liu Yuning ficou tão popular? Antes de falar sobre Liu Yuning, é importante apresentar quem está olhando para ele. Shi Jinggao, pesquisador chinês, professor universitário e analista de mídia digital. Shi Jinggao não escreve como fã, nem como imprensa de entretenimento. Ele escreve como alguém que observa fenômenos culturais, comportamento de público, lógica de plataformas e escolhas estratégicas dentro da indústria. E é justamente por isso que o olhar dele sobre Liu Yuning chama tanta atenção. A pergunta que abre uma das análises é direta, quase provocadora. Liu Yuning é de fato um Jing Liu, um top tier da indústria? Shi Jinggao não responde com rankings, nem com rótulos fáceis. Ele responde com algo mais difícil: processo, escolhas e consciência artística. Segundo ele, uma das maiores forças de Liu Yuning é algo raro no entretenimento contemporâneo: discernimento. A capacidade de distinguir o que é bom projeto do que é apenas barulho. O que é oportunidade real do que é armadilha de exposição. O exemplo citado é a obra Xu Huan Yimen, Um Sonho Dentro de um Sonho. Uma comédia, e não qualquer comédia, mas uma narrativa que sustenta o humor de forma contínua, sem recorrer ao exagero ou ao vazio. Shi Jinggao faz aqui uma observação preciosa. Comédia é o gênero mais difícil de escrever, porque no limite ela nasce da tragédia. Ele usa uma metáfora simples e poderosa. Escrever tragédia é chorar enquanto se conta uma perda. Escrever comédia é sorrir enquanto se conta a mesma perda. E sorrir exige uma lucidez muito maior. Para ele, o fato de Liu Yuning reconhecer isso e escolher esse tipo de projeto revela algo fundamental. Um artista que deseja, mas também se mantém acordado. Que quer crescer, mas não a qualquer custo. Essa lucidez aparece de forma ainda mais clara quando Liu Yuning fala em live sobre recusar roteiros que não o tocam. E quando ironiza a lógica da indústria que aceita tudo, grava tudo, corre atrás de tudo. Shi Jinggao não trata isso como arrogância. Ele trata como consciência de limite, algo raríssimo em um meio que recompensa excesso. E então vem a pergunta inevitável: se ele não segue o caminho tradicional, por que Liu Yuning ficou tão popular? Aqui o texto ganha profundidade. Shi Jinggao reconhece algo que muitos evitam admitir. Liu Yuning é talvez o caso mais bem-sucedido de transição de um criador digital para o centro da indústria tradicional. Mas não porque ele era o melhor em tudo, e sim porque ele não era fraco em quase nada. Enquanto muitos influenciadores entram no entretenimento com talentos extremos e lacunas enormes, Liu Yuning construiu uma carreira de equilíbrio. Ele não tinha o melhor timbre do mundo, não era o ator mais técnico, não era o rosto mais perfeito, mas tinha algo decisivo: adequação ao tempo. Shi Jinggao diz, em essência, que talento sem contexto envelhece rápido. Uma voz linda, mas fora do espírito da época, desaparece. E é aqui que entra o ponto central sobre a música. O pesquisador destaca como a voz de Liu Yuning se encaixa de forma quase cirúrgica no universo de OSTs contemporâneas. O grave contínuo. O agudo que não explode, mas se converte em uma rouquidão emocional. Uma voz que narra, não apenas canta. Não é uma voz feita para impressionar. É uma voz feita para contar histórias. E isso, segundo Shi Jinggao, explica por que Liu Yuning domina o campo das trilhas sonoras. Ele entende que a música ali não é protagonista. Ela é atmosfera emocional. A estratégia se completa quando ele usa o que construiu no digital para abrir portas no audiovisual. E depois devolve isso ao público novamente pelas lives. Shi Jinggao chama isso de um ciclo inteligente. Fãs impulsionam visibilidade. Visibilidade gera projetos. Projetos retornam em forma de conexão direta com os fãs. Aqui surge talvez a leitura mais interessante do texto. Liu Yuning ocupa simultaneamente dois lugares: o do artista consagrado e o do público que observa a indústria de fora. Ele fala como alguém que entrou, mas não se esqueceu de onde veio. Por isso, seus fãs não o veem apenas como ídolo. Eles o veem como representante. Alguém que entrou naquele espaço e diz em voz alta o que muitos gostariam de dizer. Shi Jinggao conclui com uma frase que muda completamente a perspectiva. A indústria precisa de Liu Yuning para provar que fãs também têm voz. Liu Yuning não precisa da indústria para provar que tem fãs. Essa inversão explica tudo. Ele não é apenas um produto do sistema. Ele é uma fratura consciente dentro dele. E talvez seja exatamente por isso que sua presença incomoda, desloca e, ao mesmo tempo, se torna indispensável.
E se alguém perguntar por que seguir o Qing Yuning, a resposta é simples e silenciosa. Porque ali Liu Yuning não é apenas visto, ele é compreendido.